Então mesmo os anjos poderosos, eles têm que entrar em batalha com os demônios Total. daquela região. É o tempo inteiro. Esse momento que a gente está aqui, tá tendo uma batalha, ou várias batalhas. Eu vou dizer uma coisa para você, Vilela. Nem queria entrar muito nesse assunto, mas o que Deus tem me falado sobre a questão do que está acontecendo no Brasil? Tá. Eu vejo muitas vezes a igreja entrando num bate-boca, numa baixaria e perdendo a autoridade espiritual. Deus, quando Depois eu queria que explicasse a autoridade espiritual também com uma coisa que eu... quando Salomão construiu o templo e ele dedicou a Deus, Deus apareceu para ele em sonho e ele tinha pedido a Deus que Deus desse sabedoria para ele. Deus falou: olha, porque você não me pediu dinheiro, nem vitória sobre os seus inimigos, você vai ser o mais rico de todos os tempos. E eu vou te dar toda a sabedoria do mundo, de maneira que nunca haverá alguém como você. Aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. O que Deus está dizendo? Que o que move o coração de Deus é o arrependimento. É quando eu chego para Deus e falo: Deus, eu sou um macaco. Eu errei de novo, eu não consegui. Deus se compadece. A Bíblia diz que Deus habita no lugar mais alto, mas Ele habita também com contrito de espírito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a autoridade da igreja é que resiste ao espírito do anticristo. Se nós, como povo de Deus, buscarmos a Deus e nos arrependermos, o resultado disso é que Deus vai sarar a terra. E sarar a terra significa que Ele não vai deixar que o inimigo cirande aqui e faça o que ele quer. Por isso que eu decidi que eu não vou entrar em bate-boca com ninguém. Eu vou orar a Deus e vou clamar a Deus para que Deus possa escolher o melhor para o Brasil. Sem entrar direita, esquerda. Direita, esquerda. Até porque, cara, Deus está acima disso. Deus está acima disso. A igreja que mudou a história da humanidade, uma igreja perseguida que começou sem gente poderosa, começou com poucos e foi se multiplicando. Eles eram mortos e muitos iam rindo e louvando porque eles sabiam em quem eles criam. Essa foi a igreja que dominou, que tomou o Império Romano. Não foi por política, foi por poder de Deus e autoridade. Então, o que eu penso, a igreja, não estou dizendo aqui que a igreja não tem que se posicionar, claro que tem, acho que todo cidadão ele tem que se posicionar. Mas você não pode estar acima cara, eu não posso olhar para uma né? pessoa que pensa diferente de mim e bater boca com ele e ofendê-lo. Deus falou comigo: você acha que eu não tenho gente na direita, no centro, na esquerda? Eu tenho todos. Se você não parecer com Jesus, se você não amar como Jesus amou, você não vai alcançar aquela pessoa. Então, para mim, o meu chamado de Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Então, eu digo na minha igreja: você quer saber em quem eu voto? Vem perguntar. Agora, eu não vou. Meu púlpito é para exaltar Jesus, eu vou falar de Cristo. Perfeito. Entendeu? Então, é isso que eu penso. A batalha espiritual, ela está acontecendo. Mas ela acontece desde que Lúcifer caiu. Desde. E a gente está numa batalha sendo perdida, ela é ganha. Como que a gente está nessa batalha? A igreja é vitoriosa. Então, mas a como Bíblia uma diz guerra. o quê? Imagina que é uma guerra que está acontecendo. São várias batalhas acontecendo e uma a gente ganha, outra os bonzinhos ganham, outros os vilões ganham. Como que funciona isso? A tua pergunta, de novo, é muito boa. A vitória, no total, se você olhar o big picture, Sei. a vitória é de Deus. Tá. A igreja é a resistência. Quando Paulo fala a respeito do arrebatamento e do levantamento do anticristo, ele diz assim: o espírito do anticristo já opera. O espírito da iniquidade já opera. Só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então será revelado o homem, o filho da iniquidade, o homem da perdição, o iníquo, a quem o Senhor Jesus
destruirá com o sopro da sua boca. O que Paulo está dizendo? Que desde a época dele, o espírito anticristo, ou seja, contra Deus, contra... A opressão. Já existia, já operava em todas as épocas. Cada hora de um tempo, de uma forma diferente. Só que ele sempre teve a resistência de quem? Do povo de Deus, da igreja e do Espírito Santo em nós. Ele aguarda que quem seja retirado? A igreja, o arrebatamento, para que ele se manifeste. Então, Satanás tem algumas vitórias pontuais aqui e acolá, mas, cara, em todo o tempo Deus levanta um povo e esse povo quebra a barreira, fura a bolha e vai e alcança as pessoas e as pessoas são transformadas. E aí vem o contra-ataque maior, e aí vem o... E a gente... olha, esses... se você pegar a história, por exemplo, das nações cristãs evangélicas, teve até um livro escrito por Max Weber, que é o protestantismo e o capitalismo e o espírito do protestantismo. E ele fez uma análise sociológica para tentar explicar por que as nações protestantes são mais ricas do que as católicas. E ele chegou à conclusão, ele olhou historicamente e disse, olha, durante o período feudal, né, os feudos eram praticamente propriedades pequenas, onde tinha um rei ali, mas ele mandava ali, naquele povo ali. Protegia, mandava... Protegia e tal. Ali começou a surgir a chamada burguesia. Quem eram os burgueses? Eram os artesãos, faziam sapato, faziam roupa, faziam armas. E eles começaram a negociar com os outros feudos. A Igreja Católica sempre teve aliada a quem? A monarquia. Então, quando a monarquia era forte, a Igreja Católica era quem ungia o rei. Então, eles tinham uma relação muito umbilical. No momento que a monarquia começou a fraquejar, os burgueses começaram a crescer, começaram a ganhar dinheiro, e assim, quando veio a reforma de Lutero, reforma protestante, eles se juntaram aos protestantes, porque eles queriam liberdade para enriquecer, para ascender socialmente. E não ter... E aí o Max Weber fala que essa é a razão porque nações protestantes são nações que prosperaram, porque elas deram liberdade para que pessoas ascendessem socialmente. Entendi. Através do seu trabalho. O princípio do liberalismo. Entendi. Tá? Esse é um ponto. Nós que somos cristãos e que olhamos o que está por detrás, nós cremos que prosperaram porque seguiram a palavra de Deus e foram abençoados. É muito claro. Deuteronômio 28, Deus fala para Israel, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados, vocês serão cabeça e não cauda, prosperarão no campo, na cidade, e dá uma série de bênçãos. Se vocês desobedecerem, aí dá uma série de maldições. E quando você olha historicamente para nações que buscaram idolatria, que não obedeceram a palavra, são nações pobres e miseráveis. Então, isso tem a ver com batalha espiritual, porque onde entra a palavra de Deus, o evangelho cresce e as pessoas vencem a batalha espiritual. Você vai para os Estados Unidos, você fala, esses caras são mais inteligentes que nós? De jeito nenhum. Mas até a natureza lá parece ser organizada. É uma coisa impressionante. Você vai para uma floresta, você fala, parece que alguém fez isso aqui uma coisa bonita. Eles estão ainda hoje colhendo o que foi plantado pelos antepassados, que eram homens cristãos, que fugiram da Inglaterra em busca de liberdade religiosa, com princípios de Deus, por isso prosperaram. Então a batalha espiritual, ela depende principalmente dos crentes se posicionarem em relação à palavra de Deus.